Nós também temos as propriedades da potenciação, que elas têm como objetivo facilitar alguns cálculos que a gente pode efetuar com a potência. A primeira delas é o produto de potências de mesma base, que é quando eu tenho duas potências com bases idênticas se multiplicando. Um exemplo, raiz de 2 elevado a 5 vezes raiz de 2 elevado a 2. Eu posso escrever essas potências na forma de multiplicação, e aí eu posso perceber que eu vou acabar repetindo 7 vezes o raiz de 2 se multiplicando. Então, se eu for reescrever na forma de potência novamente, ele vai ser escrito na forma de raiz de 2 elevado a 7. E esse expoente 7, se vocês perceberem bem, ele acaba sendo exatamente o resultado da soma dos dois expoentes originais, o 5 mais o 2. Portanto, eu posso concluir que quando eu tenho potências de mesma base se multiplicando, basta eu somar os expoentes que eu tenho o meu resultado. Eu não preciso abrir na forma de multiplicação. A segunda propriedade é o quociente de potências de mesma base. É quando eu tenho a divisão de duas potências. Aqui eu tenho π elevado a 5 dividido por π elevado a 2. Escrevendo isso, essas potências, na sua forma de multiplicação, eu consigo fazer a divisão do fator π. E aí eu vou ter π vezes π como resultado. Se eu reescrever isso na forma de potência, eu tenho π elevado a 3. E esse expoente é exatamente o resultado que eu teria se eu subtraísse os expoentes originais, o 5 menos o 2. Portanto, eu também posso considerar que quando eu tenho a divisão de duas potências de mesma base, basta eu subtrair os meus expoentes. A terceira propriedade é o quociente de potências de mesmo expoente. É quando eu tenho duas potências sendo divididas e elas têm o mesmo expoente, mas não a mesma base. Então, aqui eu tenho o 5 elevado a 3 dividido por raiz de 2 elevado a 3. Se eu for escrever isso na forma de multiplicação, essas potências na forma de multiplicação, eu vou ter o 5 dividido por raiz de 2 repetindo 3 vezes na minha multiplicação. Então, se eu for reescrever isso na forma de potência, eu vou ter o 5 raiz de 2 elevado a 3. Portanto, quando isso acontece, quando eu tenho duas potências de mesmo expoente sendo divididas, eu posso reescrevê-las na forma de fração e manter o expoente delas. E por último, eu tenho a potência da potência, quando eu tenho uma potência dentro de outra. Por exemplo, eu tenho 2π elevado a 3 e essa potência está elevado a 2. Se eu for abrir a primeira potência, o elevado a 2, eu vou ter 2π elevado a 3 vezes 2π elevado a 3. Abrindo também essa outra potência, que é o 2π elevado a 3, eu vou ter esse 2π se repetindo 6 vezes. Reescrevendo na forma de potência, eu tenho 2π elevado a 6. Que eu tenho o expoente 6, que é exatamente o resultado que eu teria se eu multiplicasse o 3 e o 2, os dois expoentes das minhas potências. Portanto, quando eu tenho uma potência dentro de outra, basta eu multiplicar os meus expoentes que eu tenho o resultado. Eu não preciso abrir para multiplicação. Para fixar melhor, eu quero que vocês façam os exercícios da página 31 e 32 da apostila 1. E também aqui eu tenho alguns links para ajudar vocês a entender melhor sobre as potências e suas propriedades.